Olá, pessoal. Silvia Coelho Matos trazendo um depoimento mediúnico que eu falei para vocês que ia trazer. Essa semana, conforme eu fui preparando, senti a presença desse guia assim, direto, conforme eu ia elaborando, pautando, como é que eu iria abordar esse assunto. Então vamos começar falando sobre as nossas reuniões, que há mais de 30 anos nós nos reunimos, um grupo de aproximadamente 8 pessoas. Com a pandemia paramos, às vezes a gente volta. Então, aquele trabalho semanalmente, às vezes a gente não faz. Mas eu faço as minhas orações todas as noites, faço os meus pedidos, faço a ligação com todos os meus mentores espirituais, os guias que me auxiliam tanto em todos os trabalhos. Então, neste trabalho, o guia protetor, ele sempre vinha, abria o trabalho mediúnico e espíritos que vinham para serem esclarecidos, outros para orientar o grupo. Dentre tantas experiências, tantos trabalhos, com todos os tipos de espírito e desencarne, 23 anos atrás, um dia provavelmente muito especial, uma ótima concentração, a limpeza do ambiente tinha sido feita, os médiuns em preparo, a proteção dos guias. Tive nesse trabalho a vidência e depois a incorporação, pela primeira vez, de um homem alto, muito sério e um sotaque diferente. Se apresentou e foi contando o que ele fazia na espiritualidade. O apoio ao estudo dos laboratórios na Terra, onde nasciam, né? Eles passavam as intuições e as orientações aos laboratórios da Terra dos novos medicamentos que poderiam estar sendo preparados aqui na Terra. Sua vinda dependia da vibração do ambiente, porque ele dizia que vinha de um lugar muito longe e realmente a luz dele era intensa. Cada vinda dele eram aulas, aprendizados, sempre nos contando o que estava fazendo para nós, terrenos, lá na espiritualidade. E eu, como sempre questionadora que fui, acabava os trabalhos e eu sempre quis saber, né? Quando os espíritos dão nome, eu ia pesquisar, ia ver de onde que é, quem era. E eu não achei o nome dele em nenhum lugar. Mas nesses anos eu continuei procurando. Em paralelo, devo dizer para vocês que eu lia uma média de 4 livros espíritas por mês. E eu era uma visitadora, assim, pontual da Biblioteca Municipal. Dentre todos os autores, o espírito que conhecemos sob o nome de Conde de Rochester, que está intimamente ligado, no se refere à produção de suas obras, ao da médium Veron Krijanovski. E eu gosto muito desse espírito de Rochester. Os romances espíritas dele são cheios de detalhes maravilhosos. E peguei, dentre os livros que eu peguei, estava um assim, completamente
diferente, maravilhoso. Então, entendendo que Rochester, que recebeu a missão de trabalhar pela propagação do Espiritismo, para cumprir a tarefa, ele escolheu e preparou desde a infância a médium Vera. Ela era de uma família russa. E, não obstante haver recebido uma boa instrução no Instituto Imperial de São Petersburgo, Vera não se aprofundou em nenhum ramo de conhecimento. A sua mediunidade ela consistia na escrita mecânica. E ela foi fazendo, psicografando, no caso, vários livros que Rochester passava para ela. Por mais erudito que seja, que se possa estudar simultaneamente a fundo épocas e meios tão diferentes como as civilizações, a síria, egípcia, grega e romana, bem como costumes tão dessemelhantes quanto os da França de Luís XVI e os da Renascença. No período compreendido entre 1882 e 1920, foram escritos 51 romances e todos, assim, a grande maioria foi traduzido para o português. Vocês até já devem ter lido O Chanceler de Ferro, O Faraó Menefá, O Romance de uma Rainha, Episódio da Vida de Tibério e por aí vai. Bom, por que que eu estou descrevendo a importância deste espírito Rochester, que assumiu o compromisso de, através de uma médium, estar passando histórias de espíritos que já viveram grandes experiências aqui na Terra. Bom, os nossos trabalhos continuaram, eu continuei pegando livros na biblioteca e há uns 5 anos atrás, dentre tantos livros que eu peguei na biblioteca, eu peguei um denominado Alma de Minha Alma. E fui lendo nomes difíceis, cenários na Rússia difíceis. E esse, de Rochester, foi psicografado com Maria Gertrudes, mas pelo espírito de Rochester. E o que dizia essa alma de minha alma? Um livro de quase 400 páginas, história que prendia atenção, retratava uma época que havia violência, mortes, vingança. Já existiam trabalhos espíritas sem divulgação, eram estudos, né? Nada diferente do que se desenrolou no século XIX, ou seja, nos campos e na grande cidade de Petersburgo, na Rússia, para os dias de hoje, onde os homens ainda não entenderam o que vieram fazer na Terra, repetindo os mesmos erros. Nessa época, era um período assim de forte agitação social. As primeiras manifestações do movimento de inspiração marxista, os empregados, né, viviam à base da servidão e começaram a surgir alguns grupos cooperativistas. Com isso, os relatos vão se desdobrando nesse livro em lances inesperados e comoventes, tendo como a figura central a jovem médium Maíra,
terna e amorosa, portadora de um passado enigmático e profundamente vinculado a um fantasma que ele se materializava e todo mundo via. E com isso atormentava a grande propriedade rural da família do temível Nurubud, e nenhum empregado mais queria trabalhar nessa fazenda. Qual não foi a minha surpresa quando chegou assim, não chegou na metade do livro, bem antes, lá vi o nome deste guia que há 23 anos trabalha, orienta o nosso grupo, e tinha o nome de Nicolau e o sobrenome, que procurei incansavelmente para ver se eu descobria mais coisa. Pessoal, esse livro nada mais era a história da sua família, o desenrolar depois da vida dele e o que aconteceu nesse livro fantástico. Esse guia que vivia procurando mais informações, mas ele nunca comentou com o grupo que ele já tinha, que existia um livro psicografado, não. Ele vinha para nos orientar e para falar o que é que estava fazendo na espiritualidade. E as pessoas do grupo faziam muitas perguntas, ele respondia todas, algumas ele dizia que não poderia responder, certo? Bom, a minha curiosidade não parava aí. Agora eu já sabia de sua história, já sabia o desenrolar, né, pelo livro, o que é que aconteceu, e pedi ao grupo, porque eu ficava em estado de semi-consciência, que perguntasse a ele por que ele se aproximou do nosso grupo. Afinal, ele era da Rússia e nós estamos no Brasil, língua diferente. Um espírito que desde o século XIX ele já estudava a prática da doutrina espírita. Qual seria a ligação dele com o Brasil e com o nosso grupo? E ele respondeu: a pessoa que eu uso para dar comunicação é uma personagem desse livro, que vivi também naquela época e que seria, aí foi perguntado, né, quem seria, no caso, a Silvia, né, que personagem ela era nesse livro. Ele simplesmente disse: ela terá a resposta por si mesma. E eu fui preparando essa nossa conversa aqui, nesse depoimento mediúnico, e ele não vem muito seguidamente. E essa semana ele veio novamente, abrimos o trabalho e ele chegou, aquela vibração super forte, e o grupo perguntou, né, que eu estava pensando em dar esse depoimento, e ele disse: tudo bem, mas que as pessoas percebessem que do século XIX para os dias de hoje, pouca coisa tinha mudado.
Mudaram as roupas, os costumes, mas as pessoas tinham que mudar o seu jeito de ser. Tinha que mudar as suas vibrações, as suas atitudes. Elas tinham que começar a repensar nos reparos do mal ou as mágoas que fizeram as pessoas sofrer. Então, praticamente, foram as palavras que ele passou para o grupo. Durante todo o dia de hoje, fui intuída, seguida por ele, né, como falaria. E reforçou. A única diferença é que os trabalhos espíritas naquela época não eram abertos, eram apenas estudos ainda. Mas que hoje nós temos essa facilidade de entender o mundo espiritual e podemos nos preparar melhor para escapar dessas influências negativas. Que todos nós hoje entendamos que o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas, e não precisamos hoje fazer nada escondido. Por isso existem tantos centros, tantas reuniões, tantos médiuns assumidos que trabalham para o seu próximo. Então, meus irmãos, é assim que desenrolou, é assim que eu descobri quem era esse guia que trabalhava comigo. E na última página desse livro, ele deixa uma mensagem maravilhosa. Eu aconselharia vocês a ler esse livro. Eu não quis entrar em detalhes para que não perdesse a graça. Mas esse livro é maravilhoso. E nesse momento, eu só tenho que agradecer tantos espíritos e guias maravilhosos que vão nos fortalecendo, trazendo mais conhecimento a cada dia. Obrigado. Obrigado. Nikolai Sumarokov. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Sugiro a leitura desse romance, vão ficar apaixonados. E que personagem eu sou do livro, isso não importa. Agora que eu sou um espírito velho, antigo, eu tenho certeza que sim. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja. Dê o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe com seus amigos e espero que tenham gostado. Até mais. Um beijo no seu coração.